Bem-vindos ao Mil na Mesa, o quadro onde eu invisto R$ 1.000 por semana até chegar a R$ 1 milhão. No episódio de hoje eu trouxe um convidado especial. Eu trouxe aqui uma conversa que eu tive com Gabriel Barros, que é sócio-analista da Mercúrios, que por sua vez é parceira aqui da Varus na análise de criptomoedas. Nessa conversa a gente discutiu qual é o futuro do Bitcoin, o que fez ele chegar nesse all-time high, o maior valor de todos os tempos, o que deve acontecer daqui para frente, se ele é cíclico ou não, quais são as coisas que afetam o preço do Bitcoin, se vale a pena ou não comprar altcoins, que são criptomoedas alternativas ao próprio Bitcoin, e também qual é a maneira mais fácil de investir em bitcoins aqui no Brasil se você não quiser ter a dor de cabeça de fazer uma autocustódia, por exemplo. É claro que quem já é do meio, já conhece esse assunto, sabe que a autocustódia é extremamente importante. Mas, ainda assim, quem está começando, às vezes está investindo um valor tão pequeno que não vale nem a pena comprar uma cold wallet. Se esse é seu caso, nesse vídeo você vai descobrir algumas alternativas para conseguir investir no Bitcoin sem ter toda essa dor de cabeça. Dito isso, vamos ao que interessa. Fala, Barros, beleza? Fala aí, Leandro, tudo bem, cara? Bom demais te ver, obrigado pelo convite aí. Imagina, eu que agradeço. Cara, eu tô vendo há algum tempo que o Bitcoin não para de subir. Ele chegou no all-time high recentemente. Eu tenho alguma participação de Bitcoin na minha carteira pessoal, mas aqui na carteira do canal a gente ainda não colocou. Eu, pessoalmente, acho que começou há pouco tempo, então entraram alguns ativos antes. Mas eu tenho a intenção de colocar em algum momento. E aí eu queria tirar a seguinte dúvida contigo. Primeiro, o que tá por trás dessa alta toda do Bitcoin? E, segundo, o que você acha que vai ser o futuro daqui pra frente do Bitcoin? Você acha que esse é um bom momento pra gente investir? Ou talvez vale a pena esperar cair mais um pouco? É sempre complicado a gente falar para comprar um ativo ou adicionar essa alocação dentro da sua carteira com ativo próximo da máxima histórica, com ativo próximo do all-time high. É contra-intuitivo dentro da lógica do investidor de comprar na baixa e vender na alta. Porém, se você está com a carteira aqui do canal há pouco tempo, está buscando uma exposição em cripto e não possui cripto na sua carteira, está querendo dar o primeiro passo no mercado, é um bom momento, sempre é um bom momento para você iniciar uma alocação. Mas não, obviamente, uma alocação que seja muito representativa dentro da sua carteira, em termos percentuais, ou algo que te prejudique muito em termos de liquidez, como a proposta aqui da carteira do canal é sempre investir R$ 1.000 por semana. Então, isso permite, faz com que, caso o mercado venha a passar por novas correções e o Bitcoin passe por patamares de preço, em frente a patamares de preço abaixo do que está hoje, você tenha margem ali para conseguir fazer novos aportes, melhorar o seu preço de entrada dentro do ativo. Então, para quem está de fora do mercado, óbvio, a nossa indicação, a nossa visão é de que faz sentido entrar, mas com uma posição pequena e que você tenha capacidade de fazer novos aportes ao longo do tempo. Por quê? E aí a gente volta, dá um passo atrás e já responde a sua primeira pergunta, que é sobre a máxima histórica do Bitcoin. Por que o Bitcoin está enfrentando uma máxima histórica? Recentemente eu li um paper muito bom de um economista chamado Michael Howell, em que ele fez uma decomposição do preço do Bitcoin. O que ele fez? Ele fez uma análise estatística histórica de correlação do Bitcoin com diversos indicadores ou outros ativos para entender o que de fato faz preço no Bitcoin, o que de fato influencia as altas e as quedas do Bitcoin, porque existem diversas teorias por trás disso. Tem a teoria do ciclo de 4 anos, a teoria do halving, que o pessoal mais criptonativo acredita, fala que quando acontece o halving, o Bitcoin sobe 2 anos depois corrige, e é sempre datadinho em termos de 4 anos. Só que a grande verdade é que o Bitcoin, como ativo, ele é um pré-adolescente, ele não é mais criança. Então ele já está conseguindo ali no jantar sentar na mesa dos adultos, mas ele ainda não é completamente independente, ele não é visto como um ativo com uma certa maturidade dentro do mercado, e como todo pré-adolescente, ele está passando pela sua fase ali de descobrir quem ele é, pela sua crise de personalidade. Então a gente ainda não consegue nem avaliar e falar o que é o Bitcoin. Se o Bitcoin é uma reserva de valor, é um ativo de risco. E nesse paper do Michael Howell, essa decomposição, ele define que, ele entende que 40% do preço do Bitcoin se dá pela liquidez global. Ou seja, a gente conhece como M2, né, que é basicamente um indicador de oferta de dinheiro no mundo, e o M2 ele tem uma correlação de 0,88 com o Bitcoin. 88% dos movimentos do M2, ou seja, mais dinheiro entrando no mundo ou menos dinheiro entrando no mundo, isso influencia no preço do Bitcoin com uma magnitude muito grande. Segundo Michael Howell, isso representa 40% da movimentação de preço do Bitcoin. Os outros 36% seriam o preço do ouro. Então, olha só que interessante.
um ativo que ele responde à liquidez global, ele é um ativo de risco. Mas um ativo que responde ao preço do ouro, ou seja, ele segue as movimentações de uma reserva de valor, ele também pode ser uma reserva de valor, Sim. o que é completamente contrário a um ativo de risco. E ainda tem o terceiro ponto, que aí seria 22% do preço do Bitcoin, que é mais contra-intuitivo ainda, que é o Bitcoin respondendo ao apetite de risco dos investidores, ou seja, uma correlação alta com a Nasdaq. Então, o Bitcoin ele consegue ser esse camaleão de responder a diversos ativos ao mesmo tempo, e mais recentemente ele conseguiu surfar tanto a máxima histórica do ouro, em um movimento de saída de capital dos Estados Unidos, de proteção global, e ao mesmo tempo responder positivamente à liquidez global, que o M2, a oferta monetária global, está na sua máxima histórica, e o Bitcoin ele também vem seguindo esse movimento. Então, esses são os pontos que estão por trás da alta da máxima histórica do Bitcoin, que bateu recentemente seus 112 mil dólares. Antes eu queria ver se você tem alguma dúvida em relação a isso, para a gente discutir qual seria talvez o próximo passo, né? Então, eu ia fazer um comentário que eu não conhecia esse paper, e eu acho isso muito legal, porque eu ouvi muita gente falar de halving como se fosse um evento marcante que faria o Bitcoin indubitavelmente se valorizar. E eu sempre fui um pouco cético em relação a isso, pelo background que eu tenho no mercado tradicional. Porque no mercado tradicional tem uma teoria muito forte que é do mercado eficiente. Então, o mercado eficiente basicamente diz que toda informação que está por aí já está assimilada nos preços. E se ela não está por aí beleza, pode acontecer alguma coisa que faça aquele ativo estar mais barato ou mais caro, mas aí nem você sabe, nem ninguém sabe. E o halving me parecia uma informação que já estava por aí para todo mundo desde o início do Bitcoin, não é nada secreto. E aí eu ficava me questionando, cara, como que pode o halving, que é um evento que todo mundo já conhece, fazer preço no Bitcoin se todo mundo já sabe que ele vai acontecer? Por que as pessoas não se antecipam a ele, já começam a comprar o Bitcoin atenua essa alta e ela não ocorre toda no momento do halving ou logo depois do halving, como algumas pessoas falavam, ou logo antes, enfim. Por que não acontece igual as ações, que se você tem um evento que todo mundo conhece, ele já ou transforma o preço ali todo de uma vez, ou ele vai aos poucos, conforme a maturidade do evento e a assimilação das pessoas vai acontecendo sobre ele. E eu, ao mesmo tempo, eu tinha uma teoria fajuta, né? Uma teoria de fundo de gavetas em minha, que o Bitcoin ele respondia à liquidez global, à quantidade de moeda que existia no mundo todo, que era um ativo que, se você for ver o contexto histórico, né? Ele surgiu ali em 2007, 2008 e ganhando tração um pouco depois, foi exatamente o momento que você teve o quantitative easing pelos Estados Unidos. Era um momento de injeção maciça de liquidez. E eu até 2021, 22 mais ou menos, eu falava, cara, a gente nunca viu o Bitcoin no momento de liquidez sendo enxugada. E eu acho que a gente ainda não viu. A gente teve uma elevação da taxa de juros, mas a liquidez como um todo, assim, ainda não foi enxugada por um evento drástico, como seria, por exemplo, 2008, que, cara, os bancos quebraram e isso enxugou muito a liquidez e o BC teve que reagir aumentando a liquidez do mercado. Então, é legal ver que já tem um estudo sobre isso, porque na época não tinha nem dado ainda, né, pra gente conseguir avaliar. E eu fiz um vídeo recente sobre o ouro também, então é maneiro ver que ele tem uma correlação, já virou meio que o ouro digital, né? Muita gente argumentava isso. Por que os países estão comprando ouro e não Bitcoin, que é muito mais fácil de armazenar? Perfeito, cara. Mas eu vou te soltar uma informação de que as suas duas teorias, a teoria fajuta e a teoria que o pessoal acredita, as duas estão muito correlacionadas, porque o time de edição vai colocar isso na tela para todo mundo ver. O halving, ele sempre acontece, coincidentemente ou não, muito antes a nível de bem próximo de ciclos de expansão monetária. Então a gente sempre vê o halving acontecendo e nos próximos 2 anos pós-halving, um movimento muito forte de expansão monetária, ou seja, de entrada de liquidez no mercado. Quando que foi o último halving? Ano passado, a gente ainda está para viver esse novo ciclo de expansão monetária, a gente ignora, a gente isola a discussão em torno do halving. Mas qual que foi o penúltimo halving? O penúltimo halving foi pré-pandemia. Uhum. Então aconteceu o halving e a gente teve logo em seguida a pandemia, que foi o maior movimento de injeção monetária, de injeção de liquidez, de injeção de dinheiro em ativos de risco da história da humanidade. Então, o que causou o último grande ciclo de cripto? Foi o halving? Foi ovo ou galinha no final, né? Pois é, cara. Então, coincidentemente, esses dois ciclos sempre andaram casados. O ciclo do halving, que é a redução da emissão de Bitcoin, e, ao mesmo tempo, a entrada de liquidez. Então, é legal, porque nos dois ciclos houve um casamento entre oferta e demanda.
demanda. Teve uma redução de oferta de Bitcoin, ao mesmo tempo um aumento de demanda por conta justamente da entrada de liquidez. Mas eu continuo enxergando que esse ciclo de expansão monetária, de crescimento de liquidez da economia, continua sendo o principal catalisador e, como a própria pesquisa mostra, responsável ali por quase 50% do movimento de preço do Bitcoin. Pô, legal. E aí, me tira uma dúvida. A gente falou muito de Bitcoin até aqui. Só que existem também as altcoins. São moedas alternativas ao Bitcoin, com vários propósitos diferentes. Todo mundo já perdeu dinheiro em alguma delas. Todo mundo talvez já tenha ganhado dinheiro em alguma delas também. A grande maioria ganhou dinheiro e não vendeu. Essa é a grande verdade. Em algum momento, todo mundo estava milionário. Pois é. E, cara, eu queria te perguntar assim, o que você acha sobre esse momento agora de ver o Bitcoin chegando no all-time high em relação às altcoins? Elas conseguiram surfar esse momento também? Algumas delas subiram, outras não subiram. Como é que ficou o papel delas nessa história? Perfeito, cara. Se na nossa analogia o Bitcoin está na pré-adolescência, a Ethereum talvez esteja ali com seus 8, 9 anos de idade, que é a segunda maior cripto do mercado, mas o resto está ali no jardim de infância ainda. Então a gente precisa ter essa noção. Muitas vezes o investidor ele quer entrar em cripto, ele entende que o Bitcoin é arriscado, entende que as outras criptos são um pouquinho menos arriscadas. Não, existe um gap gigantesco entre elas. O Bitcoin ele já passou pelo abismo, que a gente brinca que é o abismo das inovações tecnológicas. Existe a curva de Rogers das inovações tecnológicas, em que a gente tem o abismo antes da adoção em massa. O Bitcoin já deu esse passo, mas as outras criptos ainda não. E isso está ficando muito bem visto, está sendo muito claro esse movimento nesse ciclo em específico, nesse ciclo de valorização do Bitcoin que a gente está passando desde o começo de 2023 até agora. Por quê? Porque esse vem sendo um ciclo majoritariamente do Bitcoin. O mercado mudou muito, o mercado cripto mudou muito nesses últimos anos, porque o Bitcoin ele deu um salto de institucionalização. O perfil do investidor em cripto, no Bitcoin especificamente, mudou muito. Nesse último ano, a gente teve o maior salto de empresas públicas colocando Bitcoin nos seus balanços. Então, a gente tem o caso mais clássico de todos, que é a MicroStrategy, mas a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Melius, né, em menor magnitude, mas a gente teve nesses últimos 2 anos o maior salto, triplicou o número de empresas públicas, empresas abertas em bolsa ao redor do mundo com Bitcoin no seu balanço, fora a compra, ainda em menor magnitude, por países. A gente tem a intenção aberta dos Estados Unidos, a gente tem países menores e a gente tem até uma discussão sobre estaria ou não China e Rússia também comprando Bitcoin e colocando no seu balanço. E nesse ano de 2025, o perfil do investidor de Bitcoin ele mudou bastante, porque quando a gente pega as carteiras públicas, as carteiras de indivíduos têm vendido Bitcoin e as carteiras de empresas e ETFs têm comprado muito Bitcoin. Então, é um mercado que ele está se institucionalizando. Esse é o primeiro ponto muito importante, tá? Essa mudança estrutural que o mercado cripto está vivendo. Tá todo mundo olhando para cripto agora, todo mundo falando de cripto, mas falando do quê? Bitcoin. Porque a gente tem o presidente da maior potência dos Estados Unidos virando garoto propaganda do Bitcoin. Do Bitcoin. Ele não fala de outras criptos, fala do Bitcoin. Fala dele. Pois é. E como você bem contextualizou, a gente está num cenário de liquidez ruim para ativos de risco no geral. Quando a gente olha para bolsa, S&P, por exemplo, vamos pegar a performance do S&P nos últimos 4 anos e tirar as Mag 7, as 7 magníficas, que são as 7 maiores empresas. O S&P não está indo bem, não está próximo da máxima histórica, porque ativos de risco mesmo, de baixa capitalização, não estão recebendo um inflow de capital, uma demanda, um apetite de risco muito grande. Porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos está na altura, a gente ainda não está num grande ciclo de expansão de liquidez. Então, o cenário para ativos extremamente arriscados, Bitcoin já é um ativo de risco, tudo bem, mas está passando por essa institucionalização. Quando a gente olha para as altcoins, o cenário ainda não está bom. Por isso que, por mais que o Bitcoin esteja passando pela sua máxima histórica, quando a gente pega a capitalização de mercado de cripto e tira o Bitcoin, o mercado não está na sua máxima histórica. Ele está 50% abaixo da sua máxima histórica. Os outros ativos eles ainda estão um pouco escanteados. As altcoins, as criptos mais arriscadas, a grande maioria está muito longe da sua máxima histórica e perdendo para o Bitcoin. O Bitcoin faz falando... Perdão. Você está falando então que se eu pegar o valor de todas as criptomoedas que tem, somar com o valor do Bitcoin, ainda está menor do que estava algum tempo atrás, é isso? Se você tirar o Bitcoin e considerar só o valor de mercado das outras criptomoedas, a gente pode colocar esse gráfico na tela também, não bateu a máxima histórica ainda, não chegou no último patamar de máxima histórica, diferentemente do Bitcoin, que acabou de renovar a sua máxima histórica. Então, por enquanto, o bull market que cripto está vivendo, ele é um bull market concentrado.
concentrado no Bitcoin. Agora, se você me pergunta, Gabriel, vale a pena investir nessas outras criptomoedas, nesses ativos mais arriscados? Se você possui uma tese de que ao longo dos próximos 12 a 24 meses nós teremos um movimento global de expansão monetária, entrada de liquidez dos mercados, cortes de juros, eventualmente até uma queda do dólar, né, um enfraquecimento do dólar, e busca global por ativos de risco, que foi um movimento muito parecido que a gente viveu em 2020, 2021, se você possui essa tese macro, aí sim vale a pena, porque não existe ativo de risco que responda tão bem a esse tipo de movimento como são as altcoins, como são as criptomoedas de baixa capitalização. A gente viu esse movimento explosivo em 2020 e 2021. Só que como que é uma boa carteira de cripto para apostar nessa tese? Uma carteira majoritariamente Bitcoin, uma carteira que seja a sua maior posição em Bitcoin, e uma posição menor nessas criptos, selecionando ali uma cesta de ativos mais arriscados, a ponto de que se essa tese se consolidar, se isso realmente acontecer, você pode porrar de ganhar dinheiro. Sim. Mas se isso não acontecer, essas criptos em movimentos, em correções de 20% do Bitcoin, elas caem 40%, 50%, 80%, a depender da cripto. Então, quase um bilhete de loteria ali, né, na sua carteira. Pois é, cara, pois é. É uma noção de que se você errar a mão do ciclo, se você errar a mão do timing, é 80% de desvalorização. E isso, para muitos investidores, não é tolerável. Até mesmo para investidor que diz que tem um apetite a risco, não, pode deixar. Todo mundo tem conta subindo, né? Exatamente, cara. Na hora que cai 80% ali, não é bem assim. Perfeito. E aí, cara, me tira uma dúvida, assim, uma das grandes reclamações que eu vejo a galera tendo na hora de comprar Bitcoin é: isso é muito trabalhoso, porque realmente não é só que seja trabalhoso, acho que uma vez que você saiba comprar é até razoavelmente fácil, mas para quem tá entrando de fora e não tem nem experiência no mercado tradicional, às vezes parece um bicho de sete cabeças e parece até meio inseguro, assim, parece que a qualquer momento ela vai ser hackeada e perder todas as criptos dela. Só que hoje existem várias maneiras de fazer isso, de maneira muito mais prática, muito mais segura e que não dê nenhuma dor de cabeça. O que você considera a forma mais fácil de comprar Bitcoin hoje no mercado? Vou perguntar, Leandro, se você quisesse comprar ouro hoje, quisesse estar exposto à valorização de preço do ouro, seria comprar um produto financeiro, um ETF que representa o ouro, ou você quer ir lá na loja, sair com a barra de ouro e se preocupar em como guardar essa barra de ouro e não ser roubado? Qual que seria a sua opção? Cara, pelo hype, por parecer cool, sair da loja com uma barra de ouro, mas eu jamais faria isso aqui no Brasil. Colocar no Com cenário certeza, da live, né? No Rio de Janeiro eu acho que é impossível andar com uma barra de ouro até em casa e chegar com ela. Pois é, cara. Sorte que você tá em Niterói, né? Acho que um ETF, com certeza. Então, cara, é a mesma lógica com o Bitcoin. O Bitcoin, por mais que ele seja um ativo financeiro, você tem essa capacidade de fazer autocustódia, algo que a gente não tem dentro de ativos financeiros como ações, por exemplo. A autocustódia do Bitcoin você pode fazer por meio de uma carteira, de uma wallet, né? São os famosos pendrives de Bitcoin, em que no final do dia é um equipamento em que ele vai permitir com que você acesse e movimente os Bitcoins que estão na rede do Bitcoin dentro da sua carteira. Essa é a autocustódia, é como se você tivesse dentro da sua casa, dentro de um cofre, uma barra de ouro. Só que a partir daí, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, já dizia o grande Homem-Aranha. A partir do momento que você tem uma barra de ouro dentro da sua casa, você precisa se preocupar com o transporte, você precisa se preocupar com a segurança daquela barra de ouro, e você não esquecer a senha do cofre. Se você for assaltado, tomar cuidado para ninguém pegar aquilo. Se você se mudar para algum lugar, você tem que se preocupar com o transporte daquilo. Quero viajar para fora do país, tem que colocar isso na mala. Como é que eu vou fazer com a receita? Então, esse tipo de preocupação é uma preocupação para quem quer fazer autocustódia de Bitcoin, quer fazer a custódia mais raiz e segura de todas. Investidor iniciante, cara, vai no ETF. Vai no ETF. Hoje a gente tem ótimas opções. Se você investe aqui no Brasil, você tem ótimas opções em qualquer aplicativo de investimento dos ETFs aqui. A gente tem emissores como é o caso da Hashdex, como é o caso da QR Capital, que são empresas focadas na emissão de ETFs de cripto. Você possui a opção de ETF de Bitcoin aqui no Brasil, Bitcoin, Ethereum, Solana e cestas de criptoativos, como é o caso do Hash 11, em que você pega ali as 10 maiores criptos e pondera por market cap. E você consegue também hoje, por meio de aplicativos de bancos, também fazer a compra direta dos criptoativos. Então você consegue ali no Nubank, no Banco Inter, no Itaú, várias opções que você consegue comprar cripto direta. Você não tem a custódia, isso é muito importante dizer, tá? É quase uma ofensa você ser xingado pelos bitcoiners aqui. Você não tem a custódia do ativo, o ativo não é seu. O banco, se em algum momento ele quiser vender automaticamente seus criptoativos e devolver o seu dinheiro, ele pode fazer isso.
não é o setup ideal, não é o ideal se você quer ter cripto por um lado filosófico de autocustódia, de ter o seu ativo e deixar o seu ativo longe de instituições financeiras centralizadas. Mas para um investidor que quer meramente especular sem dor de cabeça, ETF, 1% de taxa de administração ao ano, um dia de liquidez ali para você conseguir aportar e vender o seu ativo, muito dificilmente isso vai te dar uma dor de cabeça, até porque a custódia, a segurança desses ETFs é a melhor do mundo. Então seria esse caminho que eu recomendaria, cara. Legal. E aí, só para ver se eu tô correto aqui, você meio que paga então uma taxa pela comodidade de não ter que correr o risco de ficar com o ouro digital aí armazenado em casa. Perfeito. Uma taxa que gira em torno de 1 a 2% ao ano, a depender do ETF, e que ela já vai ser ali descontada dentro do capital que você aportou em cima dentro desse ETF. Você sabe me dizer qual é o código desse ETF? É o hash 11? Você pode fazer com hash 11, tá? Que é uma cesta de criptoativos, ou seja, vai ser um top 10 ali, preciso ver exatamente qual a quantidade de ativos que tem dentro do hash 11, ou você pode fazer diretamente nos ETFs dos criptoativos. Então, vou pegar o exemplo que é a Hashdex, que é a maior emissora de ETFs aqui do Brasil, ela possui diversos produtos focados em algum ativo específico. Então, a gente tem o BITH11, BITH11, que é o ETF deles de Bitcoin, o ETHE11, que é o ETF deles de Ethereum, o SOL-H11, que é o ETF deles de Solana, e o XRP-H11, que também é o ETF deles de XRP, que é uma outra criptomoeda. E o Hash 11, que é o carro-chefe deles, que é justamente essa composição mais diversificada. Eu acho que eu vou optar pelo hash 11. Tô decidindo ainda, acho que até o final do vídeo eu consigo acabar de decidir. Mas... Qual que é a sua intenção fazendo esse investimento? O que você está buscando? Só diversificação dentro da sua carteira? É uma exposição à tese do Bitcoin? Qual que é a sua tese para os próximos anos e por que você entende que cripto pode se encaixar bem dentro do seu portfólio nesse momento? Eu queria fazer um vídeo sobre isso, tá nos meus planos ainda, mas eu vou tentar resumir a tese aqui com o que já tá na minha cabeça sem eu ter feito toda a pesquisa necessária. O mundo ele tá sofrendo um problema de que todos os países estão extremamente alavancados, ou pelo menos a vasta maioria deles. Você pega o Japão, Estados Unidos, China, enfim, qualquer um que você pegue hoje, o Brasil parece peanuts perto dele, parece que a gente parece a Suíça. E tem poucas formas de você conseguir resolver esse problema estando numa democracia. Se você tá numa democracia em que prevalece o sufrágio universal, qualquer um pode votar, as pessoas que têm uma renda menor, elas são muito afetadas pela inflação. E a inflação é a maneira como normalmente a gente resolvia o problema de um país ter uma dívida muito elevada. Você jogava a inflação para o escambau, a dívida era toda nominal na própria moeda, isso fazia com que você devesse menos em termos reais. Então, se você devia R$1 milhão e esse R$1 milhão podia comprar um apartamento, ele deixava a inflação rolar, R$1 milhão não comprava nenhum carro depois e ele continuava devendo a mesma coisa. Claro que tem alguns países que têm a dívida atrelada à inflação e tudo mais, aí ficava um pouco mais complexo de resolver, mas ainda assim dava. Só que eu não acho que isso é viável mais, pelo menos não na escala que seria necessária de você jogar a inflação para, não sei, 1000%, quase uma hiperinflação, para você conseguir desinflar essa dívida de todos os países ao redor do mundo inteiro. E uma das alternativas que eu vejo sendo cada vez mais cogitada e parecendo cada vez mais plausível são os bancos centrais começarem a comprar Bitcoin para tentar elevar o preço dele, porque é razoável fazer isso com a quantidade de moeda que eles têm. Ainda mais que você falou que isso está diretamente atrelado ao M2, então eles têm mais poder ainda para conseguir fazer isso. E com o Bitcoin no balanço deles, eles conseguiriam netar com a dívida bruta. Então a dívida bruta seria quanto eles estão devendo, o Bitcoin entraria como ativo e a diferença, que seria a dívida líquida, acabaria ficando menor se esse ativo se valorizasse. E se eles conseguirem coordenar minimamente esse movimento, eles conseguem meio que pampar o Bitcoin para fazer acabar com a dívida da maioria dos países. Eu não sei qual seria a repercussão disso, obviamente. Ninguém é trouxa, todo mundo vai ver isso, vai ficar um pouco pé atrás, mas ao mesmo tempo vai beneficiar muita gente. Enfim, é uma tese que eu acho que tá mais no campo do possível do que no provável, mas ainda assim eu acho ela bem interessante. Eu queria ter uma exposição na carteira por conta disso, porque se houvesse movimento, como eu acho que talvez possa acontecer com o ouro em algum momento, isso é um assunto também para outro vídeo, dá para se beneficiar muito. Então eu queria ter uma parte da carteira em Bitcoin pensando nisso. Perfeito, cara. É uma tese que faz total sentido, inclusive há tanto a tese do Michael Saylor, da MicroStrategy, quanto do Naval Ravikant, que é um cara
bem famoso Animal, no assim. mundo de Venture Capital. E em 2014, ele fez um tweet falando: se você é um pequeno país endividado, compre Bitcoin. Eu lembro disso. É, E aí, logo depois, El Salvador comprou logo depois, né? Foi, acho foi um que pouco, foi uns 4 anos depois ali, É, um pouco mais. então, e, cara, realmente, assim, é uma solução muito plausível, porque se pamparem o Bitcoin, você consegue aniquilar a sua dívida. Mais uma vez, vai ter nunca vai ser um caminho tão tranquilo assim quanto a gente imagina. Vai ter um bando de economistas falando que não deveria ser assim, Pois é. um monte de gente reclamando, mas é uma tese que me parece possível, mais uma vez. É uma tese extremamente factível e comunidade de cripto, o pessoal que realmente entende de cripto acredita muito nisso, porque entende que você está conseguindo se capitalizar em um ativo que possui propriedades de uma reserva de valor, mas que ao mesmo tempo ele se beneficia de um certo caos econômico, uma deterioração da economia mundial. Então, é novamente o Bitcoin agindo como esse coringa econômico. Mas dentro da estratégia especificamente, você expondo no Hash 11, por exemplo, você vai ter 76% da sua carteira desse investimento em Bitcoin, que é a composição do Hash 11. 77% dele é Bitcoin, então você vai estar exposto nessa tese, tá? Majoritariamente, a performance do seu investimento no Hash 11 vai ser majoritariamente o preço do Bitcoin, mas ao mesmo tempo você também vai estar exposto à tese ativo de risco. Porque se a gente tiver um movimento, um boom de ativos de risco, de apetite de crescimento de apetite de risco ao longo dos próximos meses ou anos, a gente também vai ter uma parcela ali da carteira, cerca de 23% da carteira, que vai estar correspondendo a esses ativos, porque como a gente falou, Bitcoin tem uma dinâmica diferente, o resto depende mais de apetite de risco. Então acho que é uma boa opção para a gente começar, para a gente dar o primeiro passo aí dentro de cripto, cara. Beros, brigadão pela presença aqui, por ter dado essa aula já pra gente. E agora acho que é colocar a mão na massa e comprar de fato o Hash 11. É isso, cara. Eu sei que eu vou estar de volta aqui no canal, porque daqui a pouco o Bitcoin vai renovar a máxima histórica de novo, então a gente tem muita coisa para falar. Eu agradeço de novo o convite aí, viu, Leandro? Bom demais falar contigo. Valeu, tamo junto. Tamo junto, cara. Bom, depois desse papo todo, eu decidi que eu vou investir os R$1.000 dessa semana no Hash 11. Eu tô aqui com o aplicativo do BTG aberto, mas você pode usar qualquer outro que você quiser. E aqui dentro eu vou clicar em investir, depois eu vou em renda variável, aí eu vou em negociar, e aqui eu vou buscar por um ativo que é o Hash 11. Hash 11. Esse Hash 11 ele é um ETF que vai investir em várias criptomoedas diferentes, mas majoritariamente em Bitcoin. Vão aparecer duas opções aqui, tá? Vai aparecer o Hash 11 e o Hash 11T. O T seria o equivalente ao fracionário. Não quero comprar fracionário, então eu vou comprar o Hash 11. Deixa eu clicar aqui em comprar. Vou comprar por valor. Vou botar aqui que eu quero comprar R$1.000. E aí vou enviar a ordem de compra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais de R$1.000, porque senão ele vai comprar 930, né? Pra não ficar no fracionário. Então deixa eu botar aqui, sei lá, 1.100. Deixa eu ver se 1.100 vai. Pronto. Vai dar mais ou menos R$1.000 agora. E beleza. Deixa eu clicar aqui em enviar a ordem de compra, checar se tá tudo ok. Na empresa Hashdex, quantidade 14, preço R$77 por cota do ETF. Válido por hoje, saldo projetado, valor total aproximado e beleza, tá tudo certo. Vou clicar aqui em confirmar. Ordem enviada com sucesso, vamos ver a ordem aqui e executada aqui em cima, como vocês podem ver. Bom, pessoal, esse foi o ativo que a gente comprou nesse episódio do Mil na Mesa. Na semana que vem tem mais um. Vou tentar estabelecer um dia aqui pra gente sempre ter o Mil na Mesa saindo no mesmo dia, mas espero que vocês tenham gostado desse quadro até agora. E não esqueçam, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você tá achando desse quadro, o que você tá achando do canal. E se puderem, se inscrevam, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Por hora é só, agora eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!